Mateus capítulo 19, versos 25 e 26. A gente acabou de chegar de viagem, 5h30 certinho a gente parou aqui na porta. A gente está aí há 3 dias virado. Eu, Jéssica, João, Keliane. Tem muita coisa boa para a gente compartilhar com vocês na semana. Jéssica e João estão se achando pastores agora, depois desse retiro. Tu corta essa parte do YouTube aí, João, pelo amor de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 25 e 26. Quem achou diz amém. Vamos ler então. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar essa noite com os meus irmãos. Obrigado por termos esse espaço para cultuarmos. Obrigado porque, apesar da chuva, o Senhor conseguiu nos reunir aqui mais uma vez. Tudo que nós te pedimos nesse exato momento é: fala conosco, Senhor. Que seja um momento entre pai e filhos. Que seja um momento onde nós sentemos juntos para ouvir a sua voz. Que nenhuma pessoa que entrou aqui essa noite saia, Senhor, da mesma maneira que entrou. Mas que a tua palavra ache um lugar especial, cativo no nosso coração. Para que a nossa semana seja frutífera e próspera a partir da sua palavra. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém e amém. Queridos, queria falar com você hoje sobre o tema do Chapolin. Qual é o tema do Chapolin, Abrão? Fala alto, Abrão. Duvido. E agora, quem poderá nos defender? Esse é o tema de hoje. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. Eu queria compartilhar isso com você. Amém? Então repete comigo. E agora? Quem poderá nos defender? Eu confesso que eu não assisti muito Chapolin, eu assisti mais o Chaves. Acho que era mais escasso do Chapolin, acho que gravou menos. E ele sempre aparecia numa hora que ninguém sabia o que fazer. E ele aparecia como salvador da situação. E aí ele dizia: eu, Chapolin Colorado. E por que eu escolhi esse tema? Eu vou falar com vocês hoje de algumas impossibilidades. Mas, sem sombra de dúvida, o texto que nós lemos fala da maior de todas elas. A maior impossibilidade que nós podemos enfrentar nessa vida está nesse texto que nós lemos. E antes de chegar nela, eu queria contextualizar o texto para que você entenda onde a gente quer chegar. O texto, na verdade, começa no versículo 16. Olha, volta um pouquinho os seus olhos. No versículo 16, começa a história que a gente leu um pedaço. Que o que nós lemos foi uma resposta de Jesus aos discípulos. Mas algo aconteceu para que Jesus desse essa resposta. E o que foi que aconteceu? O verso 16 vai dizer assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Ele perguntou. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem:
a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse é o fato que acontece para que Jesus pudesse dar uma resposta para os discípulos. É o encontro de Jesus com o jovem rico. A Bíblia mostra pelo menos 2 encontros de Jesus com pessoas ricas. Uma a gente conhece, aquele cara desse tamanho chamado, duvido, Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico. E um outro encontro de Jesus com alguém muito rico é essa história aqui que nós lemos. E era até entendo que eu vou falar, um bom homem, entre aspas, porque ele cumpria, pelo menos dos 10, a gente menciona aqui 6 ou 7 mandamentos. E detalhe, a Bíblia está falando que ele fazia isso desde pequenininho, há muito tempo ele já fazia isso. Não era o problema dele cumprir os mandamentos. Só que ele queria algo a mais do que cumprir mandamentos, ele queria a vida eterna. Ele queria a salvação dele. Ele queria estar seguro por toda a eternidade, é o que ele queria. E Jesus fala para ele: tranquilo, você obedece? Obedeço. Faz o seguinte: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Parte A. Parte B. Depois você vem e me segue. A Bíblia fala que ele baixa a cabeça e vai embora. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro, muitas propriedades, muitos bens. E o que ele faz? Ele não segue Jesus. E aí o que Jesus diz a essa cena? Imagina, alguém chega, elogia Jesus, pergunta para o mestre da lei como ganhar a vida eterna. O mestre responde, e a resposta que ele dá é negativa. A resposta que ele dá é assim: ah, não. Talvez se Jesus pedisse para ele cumprir um outro mandamento, ele talvez cumpriria. Mas mexer no bolso é complicado, né? Quando fala em mexer no nosso bolso, é tenso. E Jesus, olhando aquele jovem indo embora, ele vai falar agora o verso 23. Olha o que ele vai dizer. Então Jesus, a cena na sua cabeça precisa ser o jovem rico indo embora, se afastando de Jesus. O 23 ele vai dizer assim: então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um homem entrará no reino dos céus, um homem rico. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, o fato acontecido foi o encontro de Jesus com o jovem rico. O jovem rico pergunta para Jesus como ser salvo. Jesus diz, o jovem rico nega isso: não quero, vou embora. Ele vai embora. Jesus vê o jovem rico indo embora e diz assim o seguinte: vou falar um negócio para vocês. Rico é complicado. Pobre é mais fácil de salvar do que rico. E a dedução é lógica. A gente sempre imaginou que rico tem condição. Rico não ora para, quando o dinheiro cai na conta, diz assim: será que vai dar para fazer a feira? Será que vai dar para eu pagar a luz? Rico não faz isso. Dificilmente rico vai exercer fé. Dificilmente rico passa privação, porque rico é rico. Rico não passa por isso. Rico não está preocupado com o limite de cartão. Quem está preocupado é a gente. Né? E a resposta de Jesus à negativa do jovem rico é dizer exatamente isso: dificilmente um rico entra no reino de Deus. E aí os discípulos agora olham para Jesus e falam assim: Jesus, se for para ser assim,
Não dá. Resumindo, essa é a resposta dos discípulos. Olha o verso 25, que é o texto que a gente leu. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? A ideia é, como é que vai funcionar esse negócio de salvação então? Porque se os ricos não podem ser salvos, é tipo, eles olhando para... E a gente pobre então? Como que funciona para a gente? Aí Jesus responde, a melhor de todas as respostas vem de Jesus. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Repete comigo. É impossível o homem salvar-se a si mesmo. Jesus, ele bota uma régua, diz assim, ó, o padrão é esse. Não dá para o homem se salvar. Rico ou pobre, gordo ou magro, alto ou baixo, é impossível para o homem se salvar. Não importa quanto dinheiro ele tenha, não importa quantos idiomas ele fale, não importa o que ele faça, é impossível para o homem se salvar. A verdade é que só Deus pode salvar o homem. Você consegue entender o impacto que uma verdade como essa tem? Eu confesso que eu não estou falando nada absurdamente novo. Eu até concordo que você já sabe disso. Mas você entende o que eu estou falando? Pensa no que eu estou dizendo para você. Jennifer, é impossível você se salvar. O que eu estou dizendo? Não existe nada que você possa fazer que vai garantir a sua salvação. O que eu estou te dizendo é, ser salvo não depende de você. Tem um texto bíblico que eu quero mostrar para você. Efésios capítulo 2. Olha o que esse texto vai dizer para a gente. Vamos ler junto? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Só esses dois versículos. Efésios antes de Filipenses. Um bom maranhense vai sempre falar, então a gente está lascado. Que se eu não consigo fazer isso, é a fala do Chapolin. Do Chapolin não, da Dona Florinda que falava isso, né? E agora, quem poderá nos defender? Efésios capítulo 2, verso 8 e versículo 9. Olha o que esse texto vai dizer para a gente. Paulo, instruindo a igreja em Éfeso, vai dizer assim, ó: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler junto? Eu falo e você repete comigo. Lê devagar, lê provocando o texto, lê como se você estivesse diante do chocolate mais gostoso do mundo. Então você não vai ler com pressa. Eu vou ler, você lê junto comigo, mas lê concentrado, compenetrado nesse texto. Vocês estão usando uma tradução mais tradicional, não é? NVI, vocês? Está dividido, está 50% para cada aí. Então eu leio e vocês repetem comigo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora eu quero te desafiar a ler baixinho, só com você, mas você sendo alvo desse texto. Em vez de colocar o vocês, coloca o eu. Pois eu. Faz esse exercício, lê esse texto agora.
Só você, vai. 30 segundos para você fazer isso. Pois eu sou salvo pela graça, por meio da fé. E isto não vem de mim, é dom de Deus, não por obras, para que eu não me glorie. Ai, queridos. Outro dia alguns de vocês estavam discutindo sobre soteriologia, sobre salvação, sobre predestinação. A gente vai tocar nesses assuntos esse ano. Nós vamos desenvolver principalmente cristologia, soteriologia e escatologia esse ano. E a discussão era: a gente perde ou não a salvação? Acho que antes de chegar nesse ponto, a gente precisa entender como funciona esse negócio de salvação para a gente. Você precisa entender como você foi salvo, do que você foi salvo, por quem você foi salvo, para que você foi salvo, como é esse processo de salvação. Sabe, Efésios 2 vai me mostrar que eu sou salvo pela graça. E a graça é como se fosse o sorriso de Deus para nós. É Deus olhar para a gente todo sujo, maltrapilho, e dizer assim: fui com sua cara, vou fazer por você, mesmo você não merecendo, mesmo você não me pedindo, mesmo você não tendo condição de me retribuir, vou fazer por você. Isso é graça. Foi pela graça de Deus que nós somos salvos. E aí ele vai dizer, por meio da fé. Nós vamos tocar no assunto da fé já. Aí ele vai dizer um negócio: e isso não vem de vocês, ou isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foi produzido em nós. Ninguém amanheceu e disse assim: eu estou com uma vontade de ser salvo. Ninguém um dia bateu a consciência e falou assim: meu Deus, como eu preciso ser salvo. Isso nunca aconteceu, minha gente. Ser salvo é algo que apareceu na mente de Deus, por iniciativa de Deus. E o texto vai dizer com clareza: isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus que quis te salvar. Não entendeu? O texto continua, ele vai dizer assim, não por obras. O que ele quer dizer com isso? Não por aquilo que você faz. Não adianta você cantar, não adianta você tocar, orar, ofertar. Não adianta você orar, ler Bíblia, jejuar. Isso não garante sua salvação. Mas eu suspeito que muitos de nós achamos que mantemos a nossa condição de salvo de acordo com a nossa semana, se foi ou não sem pecado, de acordo com a nossa performance de leitura. Li muito a palavra esses dias. Se Jesus voltar agora, eu estou pronto, pode voltar. Sabe, às vezes quando a gente está aqui no púlpito, fala assim: se Jesus voltasse agora, você subiria ou não? Tá aqui, bora fazer o teste agora aqui, presta atenção. Olha como todo mundo vai cair, presta atenção. Se Jesus voltasse agora, você subiria ou não? Não me responde, é reflexivo. A São Pedro, na porta do céu. Ele te barra ou te bota para dentro? Brincadeira, São Pedro não tem nada a ver com isso, estava não. Ele está ocupado com a chuva? E sabe o que a gente usa para responder essa pergunta? A gente olha para o que a gente fez, de bom ou de ruim, de certo ou de errado, e diz assim: se foi negativo, pastor, não subia não. Essa semana eu xinguei tanto.
Essa semana reclamei tanto. A gente olha para o que a gente fez de ruim e diz assim: não subiria. Estou em pecado, caí em fornicação. Andei tendo relação sexual com alguém que não era minha esposa. Não subiria não, pastor. Ou o contrário. A gente olharia por tanta coisa boa que a gente fez. Leitura bíblica, jejum, conferência, campanha, dízimo, oferta, primícia, tudo de bom. A gente falaria assim: eu subiria, claro. Essa semana foi incrível. Eu quase fui no hospital e orei por todos os enfermos. Eu estava pingando unção. Eu subiria facinho. 90% de nós pensaria dessa forma. Quando na verdade a resposta para essa pergunta não é baseada no que nós fazemos. Você não vai ser salvo ou deixar de ser salvo por algo que você fez ou deixou de fazer. Porque você não é quem se salva. Você é salvo por alguém. Você não se salva de si mesmo. Então quando alguém te perguntar assim: se Jesus voltar hoje, você subiria sim ou não? Você não pensa em você. O correto é pensar em Jesus, em quem garante a sua salvação, e não nas suas ações, mas na ação dele. E a resposta seria: por ele sim. Pela vontade dele, sim. Pelo sacrifício dele, estou dentro. Essa deveria ser a nossa resposta. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, ninguém vai chegar lá no céu, no que diz respeito à salvação, e vai ficar se comparando com o outro. Nós estávamos num retiro de pastores esse fim de semana. Eram mais de 400 pastores juntos. Vou postar as fotos mais tarde. E nós temos pastores que estão começando agora, temos pastores que estão há mais de 30 anos pastoreando. Temos pastores que estão com uma célula ou uma igreja. E tem pastores que têm mais de 200 igrejas. Um pastor lidera mais de 200 igrejas. Nós temos igrejas de 5 mil, 10 mil membros. Nós temos igrejas de 5 membros. Estava todo mundo junto. E quando chegar no céu, no que diz respeito à salvação, ninguém vai poder dizer assim: eu viajei mais, eu preguei mais, eu escrevi mais livros, por isso eu fui salvo. Nossa, eu pregava como ninguém, eu cantava como ninguém. Isso vale para galardão, que é a recompensa pelo que você fez, mas isso não vale para a salvação, porque a salvação é pelo que Jesus fez. Então separa na sua mente galardão e salvação. Galardão é a recompensa que você recebe pelo que você fez. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você trabalhou para o Senhor, se você se empenhou, uma igreja que você, um chão que você varreu, uma conferência que você pregou, alguém que você visitou enfermo, Deus está anotando tudinho. E se tem uma coisa que Deus é justo, e Ele vai dar para você o seu devido galardão. Quem fez muito vai receber muito, quem fez pouco vai receber pouco. Mas salvo não tem nada a ver com o que a gente fez. É tudo com o que Jesus fez. Você pode dizer amém? Você reconhece isso? Olha para você, eu olho para mim. Como é que eu me salvo? Não tem um meio para isso, gente. É de fato, nós estamos diante de uma impossibilidade.
Não tem nada que a gente ache na internet, não tem nada que a gente consiga com a maior quantia de dinheiro do mundo, não tem nada que a gente consiga construir, nada, é impossível. Impossível se salvar. É algo que diz respeito só a Deus. Eu quero te mostrar mais algumas impossibilidades, até para nos colocar no nosso devido lugar. Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha outra impossibilidade que nós temos. Hebreus um pouquinho para frente, tá? Eu vou usar alguns textos agora, eu queria que você me ajudasse para a gente poder ganhar tempo. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim. Eu vou ler o 1 e o 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, é a convicção daquilo que eu espero, mas a certeza, a prova daquilo que eu não estou vendo. Agora, o versículo 6 vai dizer o seguinte para a gente: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima crê que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Sabe, se você é honesto na sua fé, se você, cara, eu quero fazer o que Deus gosta, eu quero botar um sorriso no rosto de Jesus, eu quero ser agradável a Deus, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu preciso do que para isso? Preciso de fé. Sem fé, o texto é claro, é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé você não consegue agradar a Deus. Sem fé você pode fazer o que for, você pode fazer o sacrifício que você quiser, você pode fazer a romaria que você quiser, você pode ofertar o quanto você quiser, você pode ler a Bíblia o tanto que você quiser. Se não tiver fé, não agradou a Deus. Agora olha um problema que nós temos. Como é que a gente consegue fé? Você já parou para responder essa pergunta? Vamos lá. Entendi. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso de fé. Porque sem fé está na Bíblia. É impossível, não tem outra forma. É impossível agradar a Deus. Agora a minha questão é, como é que eu consigo fé? E não confunda a fé com pensamento positivo, tá? Porque tem gente que tem fé na fé, você já viu, né? Vai dar certo, vai cair na conta. Vai dar certo, Deus vai mandar. Vai dar certo, vai dar certo. Fé na fé. Fé na figa. Fé no que você quiser. Fé na força do ódio. Fé. Agora, como é que a gente consegue fé? Alguém que tem alguma resposta? Como é que a gente consegue fé? Como, Abraão? É dom de Deus? Agora, Hebreus capítulo 12, um capítulo à frente. Pela pregação. Bora para o texto, Hebreus 12, verso 2. Olha como isso é interessante. Como eu vou conseguir fé? Hebreus 12, 12 vai dizer o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, olhando fixamente para Jesus, focando nele, tendo os olhos fitos em Jesus, aí continua o texto, autor e consumador da nossa fé. Deixa eu construir um raciocínio com você. Para agradar a Deus precisa de
Fé. Só que fé não é algo que você produz quando você ora. Fé não é algo que você produz quando você lê a palavra. Fé não é algo que você produz. Fé não é algo que você decide ter. É impossível para a gente fazer isso. Como é que funciona a fé? Alguém é responsável por isso. Quem? O texto vai dizer Jesus, que ele é o autor, duas palavras, autor e consumador. Vamos lá, por que autor? Pensa comigo que isso aqui fosse um livro. Todo livro tem um autor. Quando eu digo que um livro tem um autor, o que eu estou querendo dizer? Alguém escreveu aquele livro. Alguém é responsável para que aquele conteúdo chegasse a mim. Esse é o autor. Abraão escreveu um livro. Abraão é o autor. Se não fosse Abraão escrever o livro, nós não teríamos o livro. Então Jesus é o autor. Ele é o responsável para que nós possamos ter fé. Agora, ele não é só o autor da fé, ele é o consumador da fé. É muito interessante, porque a palavra no original, eu quero, para eu não falar bobagem, eu vou te dar o significado certinho da palavra original. Consumador significa autor e consumador da fé. Consumador significa aperfeiçoador, alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna, que se destaca pela perfeição. E assim nos apresenta o maior exemplo de fé. É como se Jesus fosse a mesma pessoa que fez o projeto da casa, autor. E como se Jesus fosse a mesma pessoa que fizesse o acabamento do rejunte e da pintura. Consumador. É quem inicia e quem conclui. Jesus é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, não existe essa história de eu tenho fé, a minha fé. Você sabia que não existe herói da fé na Bíblia? Você sabia disso? Descobrimos nesse retiro esse fim de semana. A Bíblia não chama ninguém de herói da fé. A epígrafe do texto colocou lá, a galeria dos heróis da fé. Mas você não vai ver no texto ninguém sendo chamado de herói. Porque herói da fé, é só Jesus, gente. Jesus é o herói da fé. Jesus é o autor da fé. Jesus é o consumador da fé. E nós só vamos conseguir agradar a Deus se tivermos fé. A mesma fé que é impossível nós mesmos produzirmos. A primeira impossibilidade é a da fé. Como é que eu agrado a Deus? Pela fé. Beleza, eu vou fazer a fé então. Você não vai conseguir. Você precisa de alguém para fazer essa fé em você. E quem faz a fé é o próprio Jesus. Mas aí você vai dizer assim: eu quero, eu estou com vontade. Olha o que a Bíblia vai dizer para a gente. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. A minha ideia hoje é te bater tanto, para que você saia daqui bem moidinho. Filipenses 2, verso 13 vai dizer assim: pois é Deus quem efetua em vocês
tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Pense em tudo que você já quis. Pense em tudo que você não quis. Deixa eu te lembrar que não foi você que produziu isso. Foi Deus que produziu isso. Eu quis e vim para o culto. Deixa eu te lembrar, não foi você que produziu essa vontade. Eu não quis ir para o culto, não foi você. A Bíblia está dizendo, pois é Deus quem efetua em vós, tanto o querer, a vontade, quanto o realizar, quanto pôr essa vontade em prática. É Deus quem faz isso. Eu fico me perguntando, por que a gente se acha tanto? Por que a gente pensa tão bem a respeito de nós mesmos? Porque a gente começou falando de salvação, não dá para ser salvo, só Deus pode fazer isso. Aí a gente passou para a fé. Não dá para ter, sem fé não dá para agradar a Deus, e para ter essa mesma fé para agradar a Deus, é Jesus quem produz a fé. Agora vamos falar de vontade. Também não dá para eu ter minhas vontades. Porque vontade, quem tem é Deus. E Deus permite que eu tenha vontade e execute essa vontade. Não dá para ser salvo, não dá para ter fé, não dá para querer. E amar, será que dá? Você ama alguém? Tu ama alguém, Esteu? Será que ama? Bora ver para a Bíblia? Bora na Bíblia? Vamos para a Bíblia então? 1 João, pertinho de Apocalipse. Carta de João. 1 João, capítulo 4. Versos 7, 8 e 19. Você achou aí? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Coisa linda, né, gente? Agora bora para o 19? Pula para o 19. Olha o que o 19 vai dizer. Ai, Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia é fantástica. A Bíblia consegue nos colocar no nosso lugar. Vamos lá, você não consegue salvar, você não consegue salvação, você não consegue produzir fé, você não consegue produzir uma vontade que seja própria. E agora eu estou te provando na Bíblia que você não consegue produzir nem amor. Porque o que nós chamamos de amor, às vezes é um sentimento. Porque a Bíblia define amor como uma pessoa, não como um sentimento. Verso 8 diz, porque Deus é amor. Então amor é um ser, amor é uma pessoa. Segundo, o que nós, se acertarmos no amor, conseguimos fazer é uma resposta a alguém que nos amou primeiro, a esse ser que é amor. Então, se alguma vez na vida você amou algo ou alguém de verdade, inclusive o próprio Deus, sua palavra, ou sua igreja, ou seus irmãos, ou sua família, acredite, não foi seu esforço que produziu isso. O texto é claro, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. A nossa resposta de amor, o que nós definimos como amor,
no nosso nível. É uma resposta ao amor que Deus já nos deu, ao que Deus já fez por nós. Eu gosto muito de uma frase do Brennan Manning, no livro O Anseio Furioso de Deus. E eu, inclusive, essa frase eu coloquei no meu status do meu WhatsApp. Nunca mais tirei, deixei lá. E a frase do Brennan é o seguinte: ele escreveu em italiano: Qui amarti-me, fecisti-me amabile. Vou traduzir para você. Em me amar, me tornar-te amável. Todo eu te amo que saiu da nossa boca só foi possível porque Deus um dia olhou para nós, entregou Cristo naquela cruz, dizendo assim: ó, eu amo você primeiro. E como Ele nos amou primeiro, Ele acabou nos tornando amável. Ele acabou nos permitindo experimentar o que é o verdadeiro amor. Não partiu de nós. Para a gente era impossível amar. Com essa natureza carnal que a gente tem, era mais fácil a gente usar um ao outro, não amar um ao outro. Com essa natureza pervertida que nós temos, a Bíblia vai dizer que a gente era inimigo de Deus e não filho de Deus. Mas o amor dele por nós. João 3,16, gente, você sabe o que está escrito lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você ama, você só consegue fazer isso porque alguém te amou primeiro. Você só consegue fazer isso porque Deus te tornou apto a ser amável, porque Deus te deu condições de amar. Lucas 5,17. Eu não consigo me salvar, eu não consigo ter fé, eu não consigo amar. Deixa eu te mostrar mais uma coisa que você não consegue fazer. Lucas 5,17, a gente está fechando já. Vamos ler até o 21. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo, por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente onde Jesus estava. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Mais um verbo que você não consegue conjugar por conta própria: perdoar. A história você já conhece. Jesus estava numa casa, muita gente, trouxeram um paralítico numa maca, não conseguiu entrar pela porta. Eles sobem na casa, abrem um telhado e descem o amigo. Quando Jesus olha aquela atitude, fala assim: por causa da fé de vocês, eu digo, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem estava pedindo perdão para Jesus. Aparentemente, não era sobre perdão a conversa.
Aparentemente, aquele cara precisava de cura para as pernas, mas Jesus dá cura para a alma dele. E ao fazer isso, Jesus causa uma confusão, porque os religiosos da época, quando olham para Jesus, quando ele fala isso, gente, a gente faria talvez a mesma coisa. A mesma coisa. Imagina você estar em qualquer culto, em qualquer reunião no mundo, e você vê o pastor principal do evento, aquela conferência, dizer assim: seus pecados estão perdoados. Você vai pensar que esse cara é um louco. Porque quem pode perdoar? Só Deus pode perdoar. Só que aqueles mestres da lei não estavam entendendo, que eles estavam dizendo para Deus que Deus não podia perdoar. E Deus, provando que era Deus, estava perdoando porque ele estava dizendo que ele era Deus para perdoar. A medida, na verdade, de perdão que a gente delega para o nosso irmão só é uma resposta ao perdão que a gente recebeu de Deus. Simples assim. Oração do Pai Nosso, você lembra? Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É bíblico. Quem não perdoa não é perdoado. Ou seja, mais uma impossibilidade. Nós não conseguimos perdoar. O que nós conseguimos fazer é dar uma resposta ao perdão que nós já recebemos. Tem muita gente que não consegue perdoar porque está agarrado na ofensa que recebeu. Porque todo aquele que consegue perdoar está agarrado no perdão que ele recebeu. Você entende isso? Quem perdoa é porque foi perdoado. Lembra o que o Alessandro cantou? Quem muito foi perdoado, muito ama. Nós não conseguimos nos salvar, nós não conseguimos produzir fé, nós não conseguimos produzir vontade própria, nós não conseguimos amar, nós não conseguimos perdoar. Eu queria que você abrisse o último texto. Romanos capítulo 3, verso 21, para a gente fechar. Você pode ficar até de pé para a gente já encerrando. Eu vou ler na tradução normal. Romanos capítulo 3, do 21 ao 24. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o 24 agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente. Fecha sua Bíblia, baixa a luz ali para mim. Queridos, ser justificado é o ato de tornar-se justo. Você não consegue também fazer isso por conta própria. Não há em você justiça suficiente para se tornar justo. Toda e qualquer justiça que temos é a recebida de Jesus. Você não consegue nem escolher a si mesmo. A Bíblia vai dizer assim,
Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Thales escreveu uma música, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu entendo o que ele quis dizer, mas está tudo errado. Você não escolhe Deus, filho. É Deus que escolhe você. Você não ama a Deus. É Deus que ama você. É engraçado, mas vai fazer sentido, presta atenção. Você não crê em Deus. Foi Deus que creu em você. Foi Deus que... Gente, o cúmulo da... Sabe o que é o cúmulo da fé? O cúmulo da fé não é você crer em Deus. O cúmulo da fé é Deus olhar para você e acreditar em você. Porque, ó, faz sentido. Nós crermos em Jesus. Ele é perfeito. Todo-poderoso. Deus. Tá fácil, não tá? Agora Deus olhar para nós e dizer assim, vai dar certo, vai ser uma mulher abençoada. Vai ser um pastor, vai ser um homem de Deus. O cúmulo da fé é Deus crer em nós. O cúmulo da fé é Deus nos enviar seu filho e a gente não valia nada. Esse é o cúmulo da fé. E a gente olha para a gente e fala assim, não consigo. É, de verdade, você não consegue. A verdade é essa. Te provei biblicamente que você não consegue se salvar. Alguém precisa fazer isso por você. Te provei biblicamente que você não consegue ter fé. Alguém teve que fazer isso por você. Te provei que você não consegue ter uma vontade que preste. As que você já teve. Alguém fez isso por você. Te provei que você não consegue amar. Alguém teve que amar você primeiro. Te provei que você não consegue nem perdoar. Nem a si mesmo, nem a ninguém que te ofendeu. Alguém teve que primeiro perdoar você. Alguém primeiro teve que escolher você. Alguém teve que justificar você. Gente, quem é a gente na fila do pão? A gente pensa que a gente é a última Coca-Cola no deserto. A gente pensa que a gente faz e acontece na nossa profissão. A gente pensa que a gente é merecedor de alguma coisa. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu queria te dar alguns minutos para você orar. E eu queria te ajudar nessa oração. Eu quero orar com você e eu vou fazer a minha. A minha pergunta é, onde foi que a gente se perdeu, achando que a gente era alguma coisa? Meus dons, meus recursos, minhas capacidades nunca foram nada para Deus. Deus nunca precisou de nada que fosse meu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço é só uma resposta a tudo que Ele já fez por nós. Nós não amamos sem Deus, nós não perdoamos sem Deus, nós não temos fé sem Deus. Não existe nada na nossa vida que não seja por Deus. Paulo vai dizer para os Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Onde foi que a gente se perdeu achando que é nós? Achando que é a nossa oração, a nossa eloquência, é a nossa parede preta, é o nosso som, é o nosso dom. Onde foi que a gente se perdeu, gente? Eu lembro do dia que Ribinha veio aqui pela última vez. Foi dezembro, não foi? Então, ao anterior, no dia da nossa ordenação, ele falou o seguinte: eu sinto no meu espírito Deus levando vocês, uma palavra solta no meu espírito, dependência. Gente, o dependente confia em quem ele depende. A gente está confiando demais no dinheiro que a gente tem na conta. A gente está confiando demais no emprego que a gente tem, no serviço de amanhã. A gente está confiando demais na nossa esposa, no nosso cônjuge.
A gente está confiando demais no nosso pastor, na nossa liderança. E a nossa confiança é só em Jesus. Para tudo. Para permanecer crente, você não precisa da recomeçar. Você precisa de Jesus. Para mudar de caráter, você não precisa de mim, você precisa de Jesus. Não é um gabinete comigo que resolve o seu problema. Eu tenho tanto problema quanto você. Nosso caráter, nosso coração precisa do toque do Espírito Santo. Vamos orar nesse sentido. Eu queria te levar a se arrepender. E guarda essa expressão. Eu queria te levar junto comigo a nos arrepender de todo o esforço próprio que a gente colocou diante de Jesus. Gente, que vergonha de ter feito algumas coisas, inclusive que foram boas para Jesus. Que vergonha que eu tenho. Porque eu cheguei iludido, achando que estava fazendo muito e fazendo bem. Não estava. Jesus não estava precisando dos meus favores. Era eu que era o mendigo na fila do pão. E ele, o dono da padaria, o pão da vida, que me olhou e disse assim: vou resolver sua vida. Feche seus olhos enquanto a banda canta essa canção.